A paz do Senhor, amados. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui então para o nosso compromisso diário, aquela palavra que Deus tem posto no meu coração e eu trago para compartilhar, para a gente compartilhar com vocês e nós refletirmos nela. Hoje nós vamos dar continuidade à história de Jó. Se não me engano, é a 11ª parte, ou seja, o 11º vídeo gravado na história de Jó. A história é muito comprida, por sinal. E hoje nós vamos ver o terceiro diálogo entre Jó e os amigos. Eu fiz 3 vídeos cada diálogo, é muito longo. E esse é o último diálogo. Depois tem um outro amigo que vai falar, e depois Jó fala, Deus fala, para poder terminar. Amém? E eu já peço, se você é novo no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações, para que você não perca nenhum vídeo e que o YouTube possa também indicar para outras pessoas. Amém? Se você se engaja, ele entende que o conteúdo é relevante e assim ele envia para outras pessoas. Amém? Vamos ler então Jó, livro de Jó. Nós vamos começar hoje o terceiro diálogo, é o capítulo 22. O terceiro diálogo, ele é o capítulo 22, 23 e 24. Elifaz fala no capítulo 22 e a resposta de Jó vai do capítulo 23 e 24. Porém, como eu sempre digo, eu vou apenas ler alguns trechos, eu não vou ler todos os 3 capítulos, porque é muito comprido, muito longo. Marquei alguns trechos para lermos. Fala assim, terceira fala de Elifaz, Jó capítulo 22, começando do versículo 1. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas dos que estavam seminus. Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso, e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços, e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas, que impedem você de enxergar, e pelas águas transbordantes que o cobrem. Glória a Deus. Nós lemos capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 11, e nós vamos ler agora, começando do versículo 21 até o versículo 30, ainda a fala de Elifaz. Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá. E você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá, para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Glória a Deus. E aqui é a terceiro diálogo, a fala de Elifaz, mais uma cutucada em Jó. E Jó responde. Capítulo 23 e 24 é a resposta dele. Vamos começar do capítulo 23, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 12, que diz assim. Quem dera... Então Jó respondeu. O título é Quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Então Jó respondeu, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria
ao seu tribunal. Exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me entenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Glória a Deus. Jó respondendo, quem dera ele soubesse onde Deus estava. Nós sabemos que há momentos na vida que a gente passa por tribulações, por aflições, que Deus ele se cala totalmente. Aqui na vida de Jó, todo esse período a gente vai ver que Deus veio falar no final da tribulação de Jó, que eu não sei quanto tempo durou. Mas não é diferente conosco. Nós às vezes nós entramos num deserto da nossa vida, que muitas vezes é por culpa nossa, é consequência das nossas ações, e aí não tem para quem recorrer nem chorar, você vai ter que passar. Mas outras vezes não é porque você fez algo de errado, não é porque eu cometi um pecado, como foi Jó. Ele não tinha cometido pecado, mas Deus quis prová-lo. E se Deus quer fazer nas nossas vidas, quem somos nós para impedir? Uma coisa é certa, Deus prova, mas depois ele aprova. Se ele está te provando hoje, então glorifique o nome dele. Porque coisas boas e grandes vai vir no final. Mas o que Jó fala, Jó tem uma vontade tão grande que Deus responda a ele, tem uma vontade tão grande que Deus explique alguma coisa a ele, por que motivo ele passa por tudo isso. Mas aí, aqui ele diz, né, onde eu não sei onde encontrar. Porque realmente é dessa forma. A gente ora, fala, clama, geme, chora e Deus calado. E por muito tempo. Por muito tempo. Depende de pessoa para pessoa. O deserto de um dura 10 anos, do outro dura 15, o outro dura 20, o outro dura 2. Deus faz como ele quer. Mas uma coisa é certa, quando ele está tratando conosco, seja para nos aprovar, ou seja por algo que a gente fez, ele se mantém calado. E a gente só fala, só pergunta, só clama, só chora. E Deus calado. Mas um dia ele vai falar com você. Um dia ele se levantará para atender as suas petições. No dia que ele se levantar, ele vai te aprovar. Vamos crer dessa forma. Ele está te provando para te aprovar. Amém? Vamos continuar então na resposta de Jó. Vamos ler agora então o capítulo 24. Nós lemos até o versículo 12 do capítulo 23. E o capítulo 24 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Depois do versículo 18 ao versículo 25. Que diz assim: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e, como um penhor, ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de se esconder. Versículo 18. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, e a sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis, que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Ele se vê em pé. Quando desesperavam da vida, ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. Aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo. Depois passam colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Glória a Jesus. Jó respondendo aqui. Aqui ele responde realmente para ele faz. Aqui ele não... Essa parte que nós lemos, ele não se dirigiu a Deus. Mas tem partes que ele
responde para o amigo que está falando e depois ele se dirige ao Senhor. Aqui ele está falando com ele, fazendo perguntas e respondendo Elifaz. E termina no capítulo 24. Então, capítulo 22, 23 e 24 foi a fala de Elifaz e Jó. Elifaz falou e Jó respondeu. E nós vamos, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver a fala do terceiro diálogo, a fala de Bildade e depois a fala de Zofar. Amém? E eu já agradeço desde já a presença de vocês. Fiquem todos na paz de Cristo e que as bênçãos do nosso Deus possam continuar sendo derramadas sobre nossas vidas, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.